Essa é uma coisa boa, né? Fazer uma revisão de 5 minutos. Ninguém lembrava dos 9 princípios básicos. Não chegamos lá. Hein? Chegou não? Não. Não chegou nos 9? Não. Eu pensei que você tinha passado isso, me perdoe. Eu pensei que ele tinha passado os princípios básicos. Então hoje vocês já pegaram antecipado. Mas eu vou então avançar. Mas ele me disse que deu 3 aulas. E que ele pegou uma e foi aprofundando cada uma, não foi? Porque na consideração são 3 horas, vai ter 50 minutos. Ah. Mas 3 horas de 50 minutos não é para você fazer 3 horas lá, não. É porque eram muitas dúvidas. Muitas dúvidas. Então vamos lá. Allan Kardec Então eu vou seguir em cima do último slide que ele deve ter passado aqui, que foi o conceito do que é o Espiritismo. Certo? Mas eu só cobrei assim de vocês porque eu pensei que vocês tivessem sido a aula, mas não fiquem constrangidos não, porque no Brasil inteiro ninguém sabe os 9 princípios. Tem um orador espírita que não sabe os 9 princípios básicos. Já que está nesse braço, já vai repetir. Se Deus, existência e mortalidade da alma, que é o mais importante, porque sem ele tivesse toda mentira. Se não existir a alma, se o espírito não sobreviver, nada do que a gente sabe é verdade. O terceiro princípio é a prova do segundo. Comunicabilidade dos espíritos. Você só prova uma causa mortal se comunicar com ela. Comunicabilidade dos espíritos, que é onde está o mundo da mediunidade. O terceiro, lei de causa e efeito, determinismo e livre-arbítrio, perispírito, evolução, reencarnação e pluralidade dos mundos habitados. 9 princípios. Mas veja como Allan Kardec segue, ainda no Evangelho, no livro que é o Espiritismo, ele diz: o Espiritismo, antes de tudo, é uma ciência, e não se ocupa com questões dogmáticas. No movimento espírita de senso comum, no conceito do senso comum, o que mais a gente se preocupa é com as questões dogmáticas. A gente está sempre preocupado em justificar religiosamente o Espiritismo, comparar com outras religiões, dizer que o Espiritismo pensa nisso, pensa naquilo, aceita assim, aceita assado, é Deus de um jeito, Jesus de outro, o sofrimento, as penas eternas, o mundo espiritual. A gente está sempre colocando isso numa visão mais dogmática. O Espiritismo nem se ocupa disso. Algumas pessoas estão equivocadas sobre o verdadeiro caráter do Espiritismo. A questão é bastante grave, ele já sentia isso lá, e merece algum desenvolvimento. Olhe como é a percepção da dimensão espírita da mente de Allan Kardec. O que a eletricidade e as ciências físicas, em geral, fizeram por certos fenômenos, o Espiritismo fez com o fenômeno de outra ordem. As ciências físicas trabalharam os fenômenos materiais e deram a ele uma construção científica correta de entendimento, criando fórmulas, estudando, sabendo como funciona, e com isso deu ao mundo o progresso que nós temos. O Espiritismo fez a mesma coisa com o que era sobrenatural, com o que era milagre, com o que era maravilhoso, com o que era paranormal, ou com o que era coisa satânica. Antes do Espiritismo, esses fenômenos todos pertenciam ao ocultismo, pertenciam ao mistério, pertenciam ao desconhecimento completo, pertenciam inclusive às superstições. Os médiuns eram tidos como endemoniados, loucos, pessoas estranhas, diferentes, ou então eram divinizados. E todo fenômeno paranormal, de uma cura, a uma levitação, a algo estranho, era uma ação do demônio. Uma força invisível que fazia qualquer coisa estranha era o Satanás. Porque Deus estava tão longe, né, que não ia se manifestar nos fenômenos tão próximos da gente. Então o Satanás era o pai adotivo da ignorância humana. Aí o Espiritismo veio e a comparação dele é exatamente essa. Emprestou no conhecimento desses fenômenos com a mesma densidade, potência e clareza de compreensão que as ciências emprestaram o conhecimento, a dedução lógica, a funcionalidade dos fenômenos físicos, que a eletricidade e as outras ciências fizeram. Bom, eu já vi no caso espírita, não vou citar o nome, né, você pode ter lembrado. O cara estava dando um passo, ele pegou alfazema e jogou na cabeça da pessoa para dar passo. Qual o fundamento disso? Eu fiquei sem entender aqui. Ele queria perfumar a pessoa. Não estava querendo fazer só a gente mesmo.
Agora, fundamento espírita não tem nenhum, nem espiritual, nem nada. Levar para ver a aura da pessoa. É que às vezes a pessoa acha, isso é uma coisa mais do sincretismo religioso. A Umbanda conceitua os aromas, os cheiros, as doutrinas orientais também têm um incenso, acha que isso purifica, limpa a atmosfera da pessoa. Mas esse perfume é daqui. O que faz a pessoa ter a aura ou a sua psicosfera espiritual limpa é algo que vem de dentro para fora, nada de fora para dentro. Porque a gente emana, para além dos limites da nossa dimensão fisiológica, o que está cheio do coração. Então é as virtudes, a sua condição moral, a sua condição de elevação, de valor espiritual interior, que determina a psicosfera que você tem aqui fora. É por isso que tem gente que a presença desagrada. E tem gente que a presença agrada. Tem gente que chega em sua casa e você quer que não saia. E tem gente que você quer que não demore 10 minutos. A minha avó mesmo tinha uma vizinha, me lembro quando eu era pequena, quando ela chegava e dizia, meu Deus, botava a senhora atrás da porta para não demorar. Aí botava a senhora na porta, virava para cima, né? E eu não sei se funcionava, mas ela mandava botar uma sua. Que era para a mulher não, a mulher era chata, a mulher atrapalhava, ela desagradava, tinha todo um processo de perturbação mesmo, de mal-estar físico, com a presença dela na casa. Então minha avó tinha esse negócio. Os antigos tinham isso. Tinha também a época lá que vem no interior, não sei se aqui no Ceará tinha isso, a pessoa que tinha um sangue ruim, que não deixava tirar a pimenta madura do pé, porque secava a pimenteira toda. Desandava o bolo, se a pessoa olhasse muito, né? Tinha uma série de preconceitos, mas aqui no fundo tinha um fundo de verdade. Mas às vezes é o que a pessoa emana politicamente. Mas vamos seguir. O Espiritismo, olha lá, pois está na natureza. Não é na natureza que ele se fundamenta? E pode dizer-se que em uma certa ordem de ideias é uma potência, como a eletricidade o é, em outro ponto de vista, como a gravitação o é. Seu verdadeiro caráter, pois, é de uma ciência e não de uma religião. A religião do Espiritismo é o posto de chegada. É para onde tudo vai. Não é a base. A base é científica. A navegação, o caminho, o percurso, o esforço do trajeto é filosófico. A chegada lá na frente é que é a religiosidade. Então a gente faz da religião a base, faz da religião a crença fundamental, como se isso fosse o fundamento do Espiritismo. E não é. Como ele se fundamenta nas leis da natureza, para a gente entender os seus princípios, nós temos que entender como eles funcionam, porque a natureza se mostra para nós e a gente descobre as leis e aprende a dominá-las quando descobrimos a sua funcionalidade. Nós descobrimos a eletricidade quando dominamos as leis físicas da eletricidade. Nós desenvolvemos o avião quando dominamos a aerodinâmica. Quando nós descobrimos a mecânica, a força motriz, quando dominamos a eletricidade, quando descobrimos como é que funcionava o processo dinâmico dos elétrons, dos prótons, da corrente contínua. Então, o homem foi dentro do fenômeno físico, descobriu a funcionalidade dele, para poder tirar dali um processo de favorecimento científico. Então, a mesma coisa, o caráter do Espiritismo é de uma ciência, porque quando Allan Kardec construiu todo esse campo de doutrina, por trás dos fenômenos que ele investigava, avaliava, pesquisava e tentava entender como funcionava, ele também dialogou com o próprio fenômeno e recebeu do fenômeno as respostas, o que era uma coisa difícil ainda naquele tempo, né, de se entender. Aí o que acontece? Ele construiu também um corpo de ciência, um método de descobrir o conhecimento espírita, foi um método científico na época. E esse método era o método positivista, o método da observação, que até hoje é um método vigente nas academias. Aqui no Brasil, por exemplo, a CAPES, que é a estrutura ideológica que avalia os grandes projetos científicos do Brasil, aprova mais projetos que têm um modelo positivista de investigação do que qualquer outro tipo de modelo. Então, o positivismo, a maneira de pensar positivistamente, ainda é vigente no mundo. Mas na época dele, era o lastro de investigação científica. Então, Allan Kardec usou a metodologia positivista também para averiguar os fenômenos paranormais.
E criou alguns mecanismos que partiam dele, né, como o consenso universal do ensino dos espíritos, que ele checava se espíritos diferentes, por médios diferentes, diziam coisas iguais ou similares. Se as respostas, as redações dos conteúdos que vinham nos diálogos não tivessem uma coincidência, ele considerava suspeito. Mas se em 10 médios ou 11 médios, 8 vinha uma redação muito próxima, ou praticamente a mesma coisa com outras palavras, ele considerava que aquilo era um conceito universal no mundo dos espíritos, porque espíritos sem se conhecerem, por médios que não se conheciam, diziam coisas muito similares, porque era uma verdade comum lá no além. Então ele foi construindo um método, e a partir do método deu o caráter de ciência. Aí ele chega na frente, porque a coisa ficou tão forte quando ele apresentava tudo, que ele disse: os espíritos talvez destruíam a religião, mas como Galileu, revelar novas leis da natureza. Veja como ele está sempre se aportando à natureza, sempre acompanhando a natureza como pano de fundo da descoberta dos fenômenos. Se alguns pontos de fé passam por isso, ou seja, são destruídos, é que da mesma forma que a crença no movimento do Sol, esses pontos de fé estão em contradição com essas leis. Pela lei da natureza, não é o Sol que gira, a Terra que gira em torno do Sol. Mas isso até Galileu. De Galileu para trás, não era assim, concorda? Então, a hipótese antes de Galileu era assim: o Sol gira e a Terra está parada. Se depender dos nossos sentidos, até hoje o Sol se levanta e se põe no horizonte. Você não vê a Terra girar. É que a gente, desde pequenininho, aprende que a Terra gira. E fica ridículo você duvidar disso, né? Porque seu pai, seus amigos, professor, todo mundo já disse que a Terra que gira, mas se depender dos seus olhos, da sua percepção visual, sensorial, você vê o Sol girando. Você não vê a Terra girar. Concorda comigo? Bom, quando o homem não tinha elementos de percepção correta de como funcionava, eles acreditavam que o céu estava em cima e o inferno estava embaixo. Aí Galileu descobriu que a Terra girava. E descobriu com observação científica, com o método da ciência ainda grega, daquele tempo antigo, que era o método só da pura observação analítica e dedutiva. Quando ele descobre que a Terra gira, ele saiu com um axioma que deflagrou contra a fé. Se os pecadores fiquem tranquilos, porque a Terra gira. Então quem está no céu vai dar uma volta pelo inferno, e quem está no inferno vai dar uma volta pelo inferno. Isso aí pegou mal pra caramba. Ele foi preso, né? O Papa era amigo dele, mas ele teve que jurar na Praça de São Pedro, para uma multidão, e para um colégio de cardeais, ele teve que jurar que era tudo mentira, para não morrer na fogueira. E a consciência do Papa, o Papa disse: negue, senão não tem como lhe salvar. Aí ele foi para a Praça de São Pedro e declarou: não acreditei nas histórias de um velho caduco. Se a Bíblia diz que Deus parou só no firmamento, a Bíblia não diz isso? E olha que dizem que a Bíblia foi escrita por Deus, né? Então, se Deus escreveu a Bíblia, ele esqueceu como é que fez o firmamento. E na hora de escrever a Bíblia, escreveu errado. Porque na batalha de Jericó, não parou só no firmamento para Josué matar os inimigos? Então foi o sol que parou, ou foi a terra que deixou de girar? Pela Bíblia foi o sol. Então o erro bíblico é grave. Aí vem Galileu com essa conversa. Allan Kardec usa essa imagem. E na hora que ele diz para a Praça de São Pedro que estava só fazendo a suposição, ele levanta as pessoas e diz assim: olhe para o sol e olhe para a terra. Quem é que está se movimentando? É o sol ou é o nosso piso? Aí ele estava por trás dele, tinha 3 padres, um segurando um terço, um segurando a Bíblia, que ele botou a mão em cima, ó, e fez igual a presidente da República, quando assumiu o poder, prometeu dizer a verdade, nada mais que a verdade, jurou com a mão na Bíblia. E o terceiro estava anotando o que ele dizia. Depois que ele disse que era tudo mentira para o povo, ele virou com os 4, assim, bem baixinho. Agora aqui está nós 4, viu? Que a terra move e move. Olha, levou 250 anos
Levou 250 anos para a humanidade admitir isso. Vocês acreditam nisso? 250, 2 séculos e meio, para que todo mundo admitisse que a Terra que girava. Então, se alguns pontos da fé, quando o Espiritismo chegou, fez eles serem demovidos, fizeram eles ser superados, foi porque eles não se baseavam na lei da natureza. Eles não tinham fundamento na natureza, tinha fundamento na crença, no dogma, na hipótese, no pensamento teológico. O Espiritismo não passa por esse viés. Então, esses 9 princípios que vocês vão aprender, que o Nilson vai explicar nas próximas aulas, os 9 princípios, todos se fundamentam na lei da natureza. Todos são leis naturais. Não a verdade absoluta, senão aquelas que são eternas. As que o Espiritismo ensina, estando fundadas sobre a lei da natureza, vai lá de novo, existiram de todos os tempos. Por isso, delas se encontram os germes, que é um estudo mais completo e observações mais atentas têm desenvolvido. Os fenômenos espíritas de todas as épocas, de todos os tempos, de todos os povos, de todas as culturas. Sempre existiram médiuns, sempre existiram mediunidade, sempre existiram espíritos. Não foi o Espiritismo que inventou os médiuns e nem fez que aparecesse espíritos. Ao contrário, foram os espíritos que fizeram que um dia existisse médiuns e surgisse o Espiritismo. Em todas as culturas, os espíritos sempre se manifestaram. Em todas as religiões tem presença de espíritos. Na base fundamentada de todas as religiões estão as manifestações espirituais. O nascimento de Jesus foi anunciado por Espírito. Jesus volta ressurreto no 3º dia. Jesus expulsou espíritos. Foi chamado de Senhor dos Espíritos por Mateus. Dentro do budismo, o Buda, quando se iluminou, foi fenômeno paranormal para todo lado. Os oráculos até hoje cultuam os mortos. E há toda uma manifestação de espíritos dentro da estrutura budista. Inclusive, o espírito que morre como lama e volta para ser lama de novo. Eles são os tucos, que são reconhecidos. Se formos para a escritura hindu, ali os espíritos estão presentes em todas as manifestações. Até a própria escritura sagrada da Índia, ele diz que é o próprio Krishna que se materializou em espírito e diversas vezes escreveu o livro, porque o livro não tem autor. E é um tratado de princípio e beleza que ninguém sabe quem escreveu. Ninguém nunca soube. E para vocês terem uma ideia o que é a escritura sagrada da Índia, só Mahabharata é uma pilha de 50 livros nossos de 500 páginas, é um metro de livro. Mahabharata é dessa altura. É o Velho Testamento deles. Dentro do Mahabharata tem um capítulozinho pequenininho chamado Bhagavad Gita, que é o diálogo de Krishna com Arjuna. A gente pega o Bhagavad Gita e pensa que é um livro, é um capítulo do Mahabharata. Mas eles têm os Purunas. Os Purunas são 5 volumes de 700 páginas mais ou menos. Tem os Upanishads, tem o Vedanta. Se botar tudo, dá 1,5 metro de altura. Ninguém sabe quem escreveu. Nem um livro desse tem autor. Então eles acreditam que é o Espírito de Cristo materializado. Então todas as bases religiosas têm fenômenos paranormais e espirituais. Se formos para os negros, aí é que você vai ver a manifestação dos espíritos através do orixá. Na cultura africana, veja que eram povos que não tinham nem diálogos, num passado bem ancestral. Você vai para os índios, silvícolas no meio da selva, tinha um pajé e tinha um raizeiro. O raizeiro fazia o remédio para as plantas, mas o pajé é o que consultava os espíritos das selvas. Então a mediunidade, ela foi empiricamente descoberta, praticada, vivenciada em todos os povos. É isso que ela tem que dizer. Que ele está fundamentado na lei da natureza, existindo de todos os tempos. Então o que o Espiritismo fez foi pegar esse fenômeno que já era da natureza e compreendê-lo, dar a ele uma percepção científica de entendimento e de funcionalidade, de direção, de senso de abordagem e também de prática. Porque se praticava tudo isso empiricamente. Então, o que é esse fenômeno? O que ele representa? O que significa viver isso? O que esses fenômenos podem servir para nos ajudar? Como eles podem nos beneficiar de alguma maneira? Como funciona isso? E aí o Espiritismo foi construir o seu legado. O objetivo essencial do Espiritismo é o adiantamento dos homens. Ou seja, traduzindo para a linguagem atual,
O Espiritismo é uma tecnologia de inteligência que ensina você a ser uma pessoa melhor e mais feliz. Se você tiver muito tempo de Espiritismo, é uma pessoa para baixo, mocambulha, sorumbática, depressiva, triste, raivosa, presunçosa, você não entendeu nada. Entrou no Espiritismo, mas o Espiritismo entrou em você. O objetivo essencial do Espiritismo é o adiantamento dos homens. O adiantamento dos homens não é adiantamento só cultural, não é adiantamento intelectual, é adiantamento moral, como pessoa, como ser humano. É o adiantamento do caráter e o adiantamento da instrução. Então o espírita tem que ser um homem de convicções. O espírita não é um homem de fé. Porque se o espiritismo não é religião, a gente não tem que desenvolver essa postura de fé. Porque quem tem fé acredita, quem tem convicção sabe. Há uma diferença muito grande entre fé e convicção. A fé se apoia na crença, a convicção no conhecimento. Quem tem fé acredita, quem tem convicção sabe, porque a fé se baseia na esperança, a convicção na certeza. Por isso que a fé do Espiritismo é raciocinada. O que é uma fé raciocinada? É aquilo que você acredita, no que você compreende, no que sua razão é capaz de perceber como lógico. Senão não funciona com fé, diga. Tudo bem, o Espiritismo se baseia na razão, mas quando a gente fala de acreditar em Deus, é uma questão de fé. Não é uma questão de convicção. Acreditar em Deus é uma coisa, e ter uma concepção existencial de Deus é outra. Porque a crença em Deus fez um Deus antropomórfico. O que é um Deus antropomórfico? É um Deus com percepções e desejos humanos. A gente vê Deus como um velhinho, vê aquele sábio, os escritores fizeram isso, né? Aquele velhinho de barba branca, um Deus antropomorfizado. E aí nós jogamos para Deus algumas coisas. Deus tem que ser bom, Deus tem que ser infinitamente bom e infinitamente poderoso. Aí se ele é bom e é poderoso, por que ele não resolve o problema da humanidade? Bom, como? Cada qual o quê? Sim, mas por que Deus botou cada qual com os seus problemas? Por que Deus não resolveu? Deixou todo mundo feliz. Então, gente cheia de problema para cá. Bom, se ele podia resolver e não quis, ele era poderoso, mas não era bom, concorda? Mas não é porque nós temos que aprender. Bom, isso é o que a gente diz, mas será que é assim? Ele já evoluiu. A religião diz isso? A religião diz isso? A fé diz isso? A fé não diz isso. A fé diz que isso é mistério. A fé diz que até você paga pelo pecado do seu avô. Você nasce com um filho todo aleijado, todo deformado, e nasce um todo perfeito, lindíssimo, nasce um todo teratológico. Você tem um atleta olímpico de pouco perfeito, sai com outro com encefalia, nem cérebro traz. Então por que Deus fez isso? A fé não explica isso. O que vai explicar isso é se você conhecer cientificamente o mecanismo das leis de Deus. Aí você passa a ter convicção. Você passa a saber que Deus existe e não acreditar que Deus existe. Porque a crença em Deus, ela é derrogada facilmente diante de uma grande prova. Ou diante de uma grande dor. Sabe por que existe ateu no mundo? Porque o Deus que as religiões trouxeram no mundo não tem resistência ao pensamento lógico de um ateu. Se você pensar profundamente, esse Deus que as religiões trouxeram para o mundo é um Deus pequeno, fraco, que só serve para existir para quem acredita. Se você pensar profundamente, Deus deixa de existir. Porque é tanta falta de lógica, tanta falta de perfeição. Primeira pergunta, como é que Deus é perfeito e criou a imperfeição? Como é que Deus é bom e criou o mal? Como é que Deus é sabedoria infinita e criou a ignorância? Não, a gente não diz que pela obra se conhece o autor? Olha a obra humana, quanta desgraça! Então a fé não responde isso. A fé não responde isso. Então a fé engana o crente. A fé faz de conta que acredita, mas deixa para lá. Por isso que o espírita não pode ser um homem de fé. Se você é um homem que se fundamenta na ciência, você é um homem de convicções. Aliás, a música popular brasileira é viver da fé, mas não se sabe fé em quê. O negócio de fé é assim, uns fé de mais, outros fé de menos. Agora, a fé espírita, quando ela está no sentido científico, ela é uma fé transcendente. É uma fé tão robusta, tão vitoriosa, assim, uma fé tão robusta e forte, que você não vacila.
Então, o primeiro básico, olha, é impossível hoje um homem que pense acreditar em Deus sem reencarnação. Não tem como. A justiça divina vai para o ralo, vai para a força. Você dá descarga em qualquer sanitário na justiça divina. Sem reencarnação não tem justiça divina. Bom, Então, por que Deus não se ama como o cara consegue? Aí é que está o detalhe. Se ele podia e não quis, era poderoso, mas não era bom. E se quer e não pode, é bom, mas não é poderoso. E então, Quando você for estudar, o primeiro princípio... Olha, deixa eu lhe falar. Quando você for estudar o primeiro princípio básico do Espiritismo, quando você for estudar o primeiro princípio básico do Espiritismo, que é Deus, aí você vai perceber a concepção existencial de Deus pela ótica espírita. Aí você vai entender como funciona. Deus é um conjunto de leis perfeitas que regem a vida. Deus não é só o bem, é o mal também. Então Deus não é o que a gente pensa que Ele é. Porque o que a gente acha que Deus é o que nós inventamos, criamos e conjecturamos para Deus não deixar de ser Deus para nós. É como o tema não é esse, eu não vou entrar. Vai entrar essa parrilha lá da frente. Primeira coisa que o Espiritismo faz na vida da gente é tirar essa ilusão religiosa toda. O Espiritismo produz uma desilusão profunda. Mas só se desilude quem se iludiu. E sabe o que é a ilusão? A ilusão é a falta de capacidade de enxergar a realidade como ela verdadeiramente é. Toda desilusão é um encontro com a verdade. Isso o Espiritismo faz. Lhe desilude religiosamente. Quando você lê os textos de Kardec, você sofre a desilusão. Porque você vê criado naqueles dogmas, naquelas ideias, temer até a Deus. Você aprende na Bíblia que Deus é dos exércitos, olha que coisa mais absurda, Deus dos exércitos. De vez em quando bota os outdoor na rua, Senhor dos exércitos. Gente, que coisa mais medieval. Se Deus é amor, para que ele acha ele quer exército? Deus de guerra. Para que quer exército? Isso é a antropomofização de Deus. É um Deus com dimensões humanas, um super-homem, que a gente chama de Deus. O livro dos Espíritos já diz o seguinte: Deus é infinito. O que é infinito é incriado. Deus, para ser Deus, tem que ser incriado. Porque infinito não tem nem começo nem fim. Porque se Deus fosse criado, quem criou Deus era mais Deus do que ele. Então a primeira concepção de Deus é que ele é incognoscível. Então isso é coisa para você mergulhar no livro A Gênesis, os atributos das leis de Deus, e no outro livro escrito por Herculano Pires, o grande filósofo espírita, chamado Concepção Existencial de Deus. Então são coisas que a gente precisa estudar no Espiritismo. Isso é só um princípio. Só um princípio. Porque esse princípio dá para você fazer 5 ou 6 aulas de 50 minutos. E você está fazendo a introdução do tema. Está entendendo? Mas a gente está aqui nos fundamentos, daquelas concepções básicas. O objetivo essencial do Espiritismo é o adiantamento dos outros. O que o Espiritismo veio para o mundo? Foi para livrar da obsessão, foi para desenvolver a realidade da gente, foi para a gente receber carta do além, foi para dar a cesta básica, foi para fazer... Não, o Espiritismo veio para fazer as pessoas serem melhores. O Espiritismo é a tecnologia de inteligência que ensina o homem a ser mais feliz. E se você botar ponto no ponto, Jesus veio para o mundo para isso, Buda veio para o mundo para isso, Cristo veio para o mundo para isso, os iluminados vieram para isso, para libertar a gente da ignorância, levar a gente para a sabedoria, se livrar do sofrimento e conquistar a felicidade. Os espíritos têm essa finalidade. Allan Kardec pegou isso num processo perfeito de iluminação. O Espiritismo veio nas descobertas da ciência, uma nova revelação das leis de Deus. Gente, isso é a filosofia pura. Pense, a religião tem um medo terrível da ciência. Quando a senhora estava casa, que sacada incrível! Onde é que estão as leis de Deus? Não está na natureza? A ciência não inventa nada, descobre. Toda vez que a ciência faz uma nova descoberta, é uma lei de Deus que se revela a ignorância do homem que não a conhecia. Diz lá. O Espiritismo também evolui, ou as leis a que se baseia são iguais nos mundos evoluídos, assim como na Terra? Não, o Espiritismo evolui a cada dia. Por exemplo, as leis da natureza são imutáveis. Agora, a maneira de compreender as leis depende do nível evolutivo de cada espírito. Eu compreendo de um jeito, você de outro, Kardec de outro, Newton de outro. Agora, o ruim é quando a gente nem sabe que tem que compreender isso. Aí é que é analfabetismo espírita. Mas a gente evolui sim. O espírito mais elevado compreende essa frase muito mais profunda do que eu.
Mas só isso aí revela algo fantástico. Isso aqui faz do Espiritismo uma doutrina autoatualizável, que nunca será superada. Porque toda vez que a ciência mostrar, olha o que Allan Kardec pensava, que tem uma verdade imóvel, o Espiritismo está errado nessa percepção, ele muda. Se o Espiritismo se baseia na lei da natureza, o que o Espiritismo vê na descoberta da ciência? Uma nova revelação da lei de Deus. Sabe o que a religião vê? Porque quando Galileu descobriu que era a Terra que girava em torno do Sol, não era a lei da natureza, o que foi que ele fez com a religião? Derrubou o dogma do lugar fixo do céu e do inferno. Virou inimigo da igreja, porque queria ser morto na praça de São Pedro, porque ele estava lá como herético, ele estava provando que a Bíblia estava errada. E quem é ele na fila do SUS para dizer que a Bíblia está errada? Quem diz isso? Imagina o audácia de um indivíduo porque descobriu cientificamente que estava errado o negócio. Dizer a Terra gira. Olha que problema aí que arrumou para o mundo. Derrubou todos os teólogos, todas as crenças, até a nossa visão estava errada. O sol está passando na cabeça da gente. A gente bota aqui e vê a sombra fazer isso. E está errado. Veja que nem tudo que a gente vê é como a gente vê. Em um outro momento, Allan Kardec disse uma coisa incrível. Da mesma forma, está no livro dos Espíritos disso, e no Evangelho segundo o Espiritismo, que ele dizia de um jeito e refazia de outro, mas com o mesmo sentido. Da mesma forma que a mente humana brilhou um dia e fez o microscópio para ver o mundo do infinitamente pequeno, brilhou também outro dia e fez as lunetas e os telescópios para ver o mundo do infinitamente macro dos corpos celestes. A inteligência humana também brilhou um dia e descobriu o invisível. A descoberta do mundo espiritual é algo tão extraordinário para o homem e para a relação social do mundo, porque é aí que nós vamos ter uma grande revolução, quando o espírito, quando a espiritualidade, o além, for considerado a lei da natureza. O espiritismo considera, a ciência física clássica não considera. No dia que a ciência se render, que isso é um fato, você espiritualiza a Terra toda. Porque nós vamos espiritualizar a própria ciência. Aí uma mudança completa de paradigmas. Allan Kardec previa isso. Ele fala dessa revolução da ideia. Porque mexe em todas as áreas do conhecimento. O Espiritismo aparece no mundo como uma síntese do conhecimento humano. Porque agrega tudo. Nem tudo está no Espiritismo, mas o Espiritismo está absolutamente em tudo. Porque como ciência ele fundamenta. Para estudar a lei da natureza ele usa a física, ele pode usar a matemática, a química, a biologia, o laboratório, a metodologia, ele pode usar tudo. É uma ciência plural, ampla e includente. Porque é a ciência que estuda o espírito. O que é o espírito? O espírito é a nossa natureza essencial. Se o espiritismo estuda o espírito estuda o homem. Porque o homem é o corpo que o espírito utiliza. O estudo do homem na sua profundidade. Quando Allan Kardec definiu lá, com a cientificidade, é a ciência que trata da natureza, da origem e destino dos espíritos, nós estamos inclusos ali. Porque os espíritos são os encarnados e os desencarnados. Na concepção espírita, todo homem é espírito. Todos somos espíritos. Então é uma ciência que estuda a humanidade na sua dimensão transcendental. Enquanto a ciência da Terra estuda a humanidade na sua dimensão material. Vê como o espiritismo é um negócio maior do que a gente imagina? Então o negócio não é só rezar não, gente. É muito mais do que isso. Isso, na verdade, é uma descoberta extraordinária. Por isso que Allan Kardec foi um gênio. Porque isso tudo já existia, mas o gênio é quem pega isso e faz um corpo de ideias para você compreender. Vem cá, Galileu foi gênio porque descobriu que não era só que girava era a Terra, e Allan Kardec não é gênio porque descobriu o mundo dos espíritos. E como funcionava essa relação daqui como além, criou metodologia, construiu toda uma base. Efeito físico. Defeito físico, fala normalmente fácil para isso. Então, nós temos que ter uma percepção exata para onde o pensamento espírita nos leva para conceber a doutrina. E eu digo a vocês, nós somos egressos de 16 séculos de catolicismo, agora 17, né, que já estamos no século XXI,
17 séculos de imaginário judaico-cristão pesando na nossa cabeça, na nossa cultura. O Espiritismo é novo. Nós somos a primeira geração de espírito no mundo que tem contato com essa tecnologia de inteligência, porque não deu tempo para você ser espírito em outra vida. A maioria que é espírita pela primeira vez. Nós somos egressos de outras culturas, de outras percepções, de outras gêneros ideológicas, e chegamos no Espiritismo carregado desses atavismos. É um grande esforço, por isso que esses estudos são importantes, porque serve para ampliar nossa cabeça, para a gente ficar receptivo ao novo. O Espiritismo é um conhecimento novo sobre a humanidade. Coisa nova que você nunca ouviu falar. Isso é que o Espiritismo é. Um conhecimento novo. Antes dele, essas ideias não eram assim. Uma nova percepção de mundo, uma nova percepção da natureza, uma nova percepção da vida, uma nova percepção do existir, uma nova percepção de ser, de conviver, de tudo. Passa por todas as coisas. A visão do futuro é outra. Por isso que você muda a sua natureza. Mas para mudar você tem que internalizar isso. A pessoa que conserva o Espiritismo nunca mais é a mesma pessoa. Que entende mesmo ele na sua profundidade, na hora que você se perceber espírito eterno e imortal, porque uma coisa é você ouvir dizer, ó, eu sou espírito. A outra coisa é você ter certeza absoluta. Ter convicção disso é uma coisa. E ter crença nisso é outra. Então, para não fazer que nem uma senhora lá em São Paulo, para terminar a palestra, ela tinha muitos anos de espiritismo, está perto de acabar, né, Milton? 2 aí? É. Falta quantos minutos? 1 minuto, ó. Mas dá para contar. Mas dá para contar a história. Eu terminei uma palestra lá em São Paulo, ela disse, meu filho, você tem um jeito de falar que convence a gente. Aí eu disse, que bom, senhora. Ela disse, se você não sabe, meu marido e eu somos espíritas há 30 anos. E ele morreu ano passado. Eu não sou médico, ele é, mas nós éramos doutrinadores espíritos da reunião mediúnica. E ele desenvolveu um tumor no cérebro. E morreu consciente na UTI. Muita dor. E teve uma hora que ele sentiu que estava indo embora, ele pediu que todo mundo saísse. Apertou minha mão, falou baixinho, com uma voz difícil. E disse assim, ô minha filha, você tem certeza mesmo que tem vida depois da morte? Pensa, você acha que se você não tiver convicção disso, na sua hora você não vai vacilar, não? Vacila. Aí eu disse assim, o que a senhora disse? Eu apertei a mão dele. Olhei nos olhos, meu filho, e disse assim, meu filho, eu tenho mais certeza disso, que você é José, o meu marido. Eu tenho mais certeza disso do que o ar que eu respiro. Diz que ele deu aquele estremecimento assim e morreu. Aí ela virou para mim e disse assim, mas meu filho, eu vou encontrar um segredo. Eu só disse aquilo para ajudar ele. Eu só disse uma verdade. Por isso, depois de uma palestra dessa, a gente fica até animado. Aí ela brincou comigo, uma velhinha espirituosa, há de 70 anos. Se você vier aqui de São Paulo e souber que eu estou na UTI, vai lá me dar uma força. Veja aqui a diferença da fé para a convicção. Eu sou um espírita de convicções. Não entrei na doutrina pela mediunidade, nem entrei pelo medo, nem entrei pela família. Sou o único espírito da minha família, eu entrei para o estudo, entrei pela pesquisa, estou estudando até hoje, pesquisando até hoje. E não mergulhei em livros paralelos, eu mergulhei nos textos de Allan Kardec, percebi claramente desde cedo a dimensão da percepção espírita e me construí convictamente. Eu não acredito em mundo espiritual, não acredito em espírito, eu sei. É diferente de saber e conhecer. Quando você sabe, eu vou dizer a vocês aqui qual é a diferença da fé para a convicção. Só para encerrar. Quando você aprende, o aprende, de aprender, tem aprender com E com 2 S. O aprender com E é sazonal, é temporário, é descartável. Você aprende por uma necessidade, aprende para fazer uma prova. É aquele estudante que diz assim, chega no corredor, o que é que tu botou no quinto? Rapaz, não lembro mais não, mas eu acho que eu acertei. Ele só estudou até escrever o quinto ali. Só bastou naquele momento. E o aprender com 2 E é quando você internaliza um conhecimento que nunca mais você esquece.
Quer ver um deles? Você aprendeu a ler. Quando você aprendeu o vocabulário do alfabeto, você perde a liberdade de ignorar. Você perde o livre-arbítrio de ser ignorante do que você aprendeu. Por exemplo, se eu pegar aqui e fizer uma letra A nessa parede e botar um analfabeto para ver, ele vai pensar que é uma cangalha de burro, vista de lado. Concorda? Ele vai pensar que é 2 gravetos com outro atravessado. Ele vai fazer bem imagem. E se eu escrever a palavra amor para ele, se ele entrar no shopping center, não sabe ler aquelas placas. E se ver os carros na rua, não sabe o que significa os números. Concorda? Mas se você aprender a ler, e eu escrever a palavra amor aqui nessa parede, você perde a liberdade de ignorar. Você vai ler amor mesmo que você não quer. Abrir os olhos e bater, você lê amor. Se você aprendeu a nadar e nadou, ele jogar no alto mar, de cima do navio, você vai morrer afogado, concorda? Mas vai nadar até o último fôlego. Você vai ignorar a liberdade de não saber nadar. Você vai nadar mesmo de você não querer, um impulso do aprendidor. Então o Espiritismo é uma coisa que a gente tem que aprender com você. Então o objetivo dessa sala é essa. Pena que é só 50 minutos, né? E toda vez que o Baiano fala, o tempo passa rápido. É uma coisa psicológica. Então, vamos aprender Espiritismo todo sábado em 50 minutos. Agora, não fiquem aqui, vá para os livros. O primeiro livro que você tem que fazer agora, com o livro de estudo, você vá para o que é o Espiritismo. E leia bebendo cada palavra. Esses slides saíram de lá. Na Gênesis, outras obras fundamentais, leia aprendendo o Evangelho do Espiritismo. Para você não ficar logo sendo evangélico no culto no lar, e mesmo lendo um livro de mensagem para se salvar o romance para achar bonito o mundo espiritual. Essas obras são ótimas, mas é para quem está iniciando. Para quem é trabalhador espírita, para quem é militante, nós temos que ter obra de fundamentação doutrinária. O nosso conhecimento tem que ser robusto, porque aí vocês vão ajudar a qualificar o trabalho do lado claro na Casa de Francisco. Não é fazer só o bem, é fazer bem o bem que a gente quer fazer. Se há uma coisa que o trabalhador espírita tem que ser, é especialista em espiritismo. E ninguém vai ser especialista em espiritismo sem conhecer espiritismo. Tem que sair do espiritismo, do bem dizer, e do senso comum. Porque o senso espírita é uma escola, é um hospital, é uma oficina de trabalho. E tem que ter gente aqui que ensine, que atenta, que saiba, que sabe o que dizer, que sabe o que conversar. Ok? Obrigado, até amanhã.